Então quando a gente traz isso pro universo das lutas reais, com ódio puro e rivalidades genuínas em jogo, é lógico que também existe, talvez até maior, as chances de rolarem uma briga, das coisas saírem do controle. Por mais que os lutadores do UFC sejam atletas profissionais, às vezes a testosterona fala mais alto. E eles acabam brigando, saindo na mão sem luvas, antes mesmo de entrar no octógono. E às vezes até depois. Mas vamos deixar de enrolar, porque a verdade é que eu tô aproveitando esse hype da briga do Raja Jackson pra falar das 10 maiores brigas entre lutadores do UFC. Mas antes de tudo, pessoal, você que assina o ChatGPT 5, você que assina o Gemini Pro, me diz uma coisa, você percebe que você tá pagando mais de R$100 por mês pra ficar limitado apenas a uma inteligência artificial? E você que assina mais de uma, pior ainda, você não percebe que você tá gastando uma fortuna tendo a oportunidade de economizar? Resumindo, vocês estão pagando muito por pouco. Mas eu tenho a solução, uma forma de você pagar menos que uma assinatura básica e ter acesso ao ChatGPT mais recente, ao Gemini, ao Grok, Claude, Flux e ainda outras IAs profissionais para você usar na sua vida profissional, na criação de vídeos, seja lá onde você quiser. A solução desse problema se chama Iner, a maior assinatura de inteligência artificial do Brasil. Somente com a assinatura da Iner você paga menos por mês do que uma assinatura do ChatGPT, do Grok, menos de R$100 por mês e tem acesso a todas essas inteligências artificiais que eu citei. Você pode usar Grok, Gemini, ChatGPT, tudo isso numa assinatura só. E como se não bastasse, a Iner também oferece cursos especializados para você aprender e ficar especialista em cada uma dessas IAs. E tá rolando uma promoção aqui no canal. Você ganha um desconto de R$120 no plano anual da Iner, tanto no plano Lite como também no plano Pro. Então é isso, quer começar a aprender e usar as melhores IAs do mercado sempre atualizadas? Cria sua conta na Iner, faça sua assinatura e aproveita esse desconto do canal. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10, Daniel Cormier e Jon Jones. Vamos começar com um clássico, que fez evaporar a maior rivalidade de toda a história do esporte. Como se não bastassem os xingamentos, as ameaças de morte, todas as provocações antes da luta entre Jon Jones e Daniel Cormier, os dois literalmente saíram na mão durante a promoção da luta entre os dois em 2014. Foi encarada, acabou batendo testa com testa, os dois saíram do controle, não gostaram dessa interação e saíram na mão. Segundo informação de quem estava por perto, além dos socos, o Jones teria conseguido quedar o Cormier, mas o DC teria laçado o pescoço do Jones em uma guilhotina, antes de serem separados. Dá pra ver ainda que Cormier jogou um sapato pra cima do Jon Jones, depois que ele já tava mais longe, e obviamente isso aí não saiu sem uma consequência. Os dois lutadores foram suspensos e forçados a pagar uma multa de $50 mil pra Comissão Atlética de Nevada. 3 anos depois, outra briga quase aconteceu nos bastidores de uma coletiva de imprensa em maio de 2017. E não duvido que se os dois se encontrarem agora na rua, existe 99% de chances deles saírem na mão mais uma vez. Número 9, Tony Ferguson versus Fabrício Verdun. Hold on, I'm talking, brother. Tá, vou trapacear aqui, porque tecnicamente eles não saíram na mão, não foi uma briga física, mas acredite, não foi por falta de tentativa. Durante uma coletiva num restaurante antes do UFC 216, Fabrício Verdun e Tony Ferguson sentaram lado a lado. Bom, os dois lutadores lutariam na mesma noite, só que estavam separados por 5 categorias de peso, ou seja, pensaram assim, não tem motivo para os dois brigarem, certo? É seguro deixar esses dois um do lado do outro. Certo? Em teoria, sim, até o Ferguson mandar o Verdun calar a boca. Aí, meus amigos, eu vou deixar vocês com a cena, porque quem não assistiu precisa assistir. Veja aí um dos momentos mais icônicos da história do UFC. Hold on, I'm talking, brother. Hablando, necesita cállate. Es tu problema. No, No, a mí no me digas así, cabrón. No me vengas a hablar así, que no es This así is que what I funciona, wanted ¿eh? Tú vas a hablar así con tu Fake. división, conmigo no vas a hablar así, Fake. maricón. Não, vai te fuder, vai tomar no teu c... vai te fuder. No, É isso aí, vai te... I don't understand what he's Não, saying. não tem divisão assim, ô palhação. What the f***? Você não vai falar. Você não vai falar. O que é o povo? É isso aí, o povo. Vai tomar no teu c... É isso aí. Você é um palhaço, você é um palhaço. E vou falar uma coisa, eu acho que essa foi a briga mais lucrativa da história. Porque parem pra pensar, foi a partir dessa briga que o Fabrício Verdun inventou aquele slogan de cu de cachorro, criou um podcast em cima disso, um quadro no podcast em cima disso, e agora todo mundo conhece esse slogan. Foi a briga mais lucrativa da história, assim, pelo menos pro Verdun. Pro Ferguson não teve nada. Mas tá, já que ninguém saiu na mão aqui, vou deixar vocês com 2 menções honrosas, envolvendo o Verdun. Bota aí Fabrício Verdun brigando com Travis Browne depois da segunda luta entre os dois, e
também o Verdun tacando um boomerang na cabeça do Colby Covington. Número 8, Muhammad Mokaev contra Manel Kape. Antes de se enfrentarem no UFC 304, Muhammad Mokaev se aproximou do Manel Kape de forma passiva e pediu para tirar uma foto com ele. Mas aí depois disso, na trairagem, tanto o russo como sua equipe partiram para cima do angolano e aí acabou desencadeando uma briga. Isso fomentou o clima entre os dois durante toda a semana da luta. Eles chegaram a quase brigar novamente durante a pesagem e antes da luta começar dentro do octógono. E aí você, como eu na época, deve ter pensado: ah, caramba, essa vai ser boa, isso aí vai ser a luta da noite. Não, a luta foi uma bosta. Pareciam dois miniatura pit, um rosnando pro outro sem fazer nada. Mokaev venceu na decisão dos juízes e chega. Acho que a gente já falou muito sobre essa luta. Vamos passar pro próximo. Número 7, Jorge Masvidal contra Leon Edwards. Infelizmente, essa foi a única luta, com exceção de Verdun e Ferguson, que nunca chegou a acontecer. Depois do UFC Londres em 2019, onde Leon Edwards venceu sua luta contra Gunnar Nelson e o Jorge Masvidal quebrou a banca nocauteando Darren Till, nos bastidores depois do evento, o Leon Edwards tava com a moral lá em cima, tava se achando tal e foi querer crescer pra cima do Jorge Masvidal. Foi tirar satisfação, talvez pra cavar uma luta entre os dois. O BMF foi pra cima do inglês e entregou pra ele o famoso combo de 3 pedaços em um refrigerante. Masvidal literalmente sentou a mão na cara do Leon Edwards, que ficou com o rosto ferido, mais ferido ainda do que em 3 rounds contra o Gunnar Nelson. E apesar da repercussão absurda, o Masvidal ficou mundialmente conhecido por causa desse episódio, a luta entre os dois nunca saiu do papel. O próximo combate do Masvidal na época seria contra o Ben Askren, que fez ele ficar ainda mais famoso, e o Leon Edwards enfrentou o Rafael dos Anjos em uma luta que eu acho que ninguém aqui lembra. Número 6, TJ Dillashaw contra Cody Garbrandt. TJ Dillashaw e Cody Garbrandt já fizeram dezenas, talvez centenas de rounds de sparring, mas não é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Quando esses dois ex-colegas de treino que se tornaram adversários fizeram uma temporada do TUF, o clima esquentou durante o programa, como era previsto. É por isso que eles foram escolhidos para fazerem essa temporada. Toda vez que eles ficavam frente a frente, havia discussão acalorada, eles se xingavam, trocavam provocações e parecia ser questão de tempo até alguma coisa explodir. E de fato aconteceu. Durante o episódio, o Cody agarrou Dillashaw pelo pescoço, o que deu início a uma breve confusão. Obviamente, isso aumentou e muito a expectativa da luta. Essa cena do Cody agarrando Dillashaw pelo pescoço circulou por todo mundo das lutas. Eu lembro muito bem disso. Mas no final foi o Dillashaw que deu a última risada. Na verdade, as duas últimas risadas, já que os dois se enfrentaram 2 vezes e em ambas as lutas o Dillashaw venceu por nocaute. Número 5, Sean Strickland contra Dricus du Plessis. Se tem alguém que sabe colocar o dedo na ferida dos seus adversários, esse alguém é o Dricus du Plessis, que fez a sua primeira vítima de trash talking durante a coletiva de imprensa do UFC 297. Na ocasião, o Dricus disse para o Sean Strickland, o seu adversário, que os abusos que ele havia sofrido na infância não seriam nada comparado ao que ele faria com o americano no sábado. So, you think your dad beat the shit out of you? Your dad doesn't have shit on me. Every childhood memory you have is gonna come back. Obviamente, isso ativou um gatilho no então campeão dos médios. E aí, alguns dias depois, ambos estavam na plateia de um evento do UFC e a consequência dessa coletiva de imprensa aconteceu. O Strickland teve um ataque de raiva e partiu pra cima do Dricus du Plessis ao vivo, à frente de todo mundo, no meio de toda essa gente. No mês seguinte, os dois se enfrentariam pela primeira vez. E diferente de Mokaev contra Manel Kape, a luta foi bem melhor do que a briga. Mas nesse e na revanche, foi o Dricus du Plessis quem levou a vitória por decisão dos juízes, provando que, nitidamente, o bullying compensa. Brincadeira, tô falando sério. Vamos pro próximo. Número 4, Kevin Lee contra Michael Chiesa. Lembram do auge do Kevin Lee? Não? Ah, tudo bem, ele durou muito pouco. Mas por volta de 2017, ele era um dos principais nomes da categoria dos leves. Pois é, período bem engraçado. E estava bastante inspirado nessa coletiva de imprensa que aconteceu em maio de 2017. Basicamente, ele incorporou o Conor McGregor e estava com o trash talk afiado, atirando para todos os lados, principalmente para o seu adversário Michael Chiesa. O Lee provocou, afirmando que o Chiesa havia aceitado uma luta onde ele sabia que iria perder, e aí começou a questionar se o Chiesa de fato iria aparecer no dia do combate. E aí, num tom provocativo, o Lee falou que a mãe do Chiesa estaria lá porque ela já havia comprado os ingressos. E aí o Chiesa ficou furioso, acreditando que o Lee estava xingando a mãe dele. E aí ele atravessou a coletiva de imprensa, foi pra cima do Kevin Lee apenas pra tomar um soco na cara antes de ser separado pelos seguranças. A luta em si foi bem mais polêmica do que isso, já que o Chiesa foi pego no mata-leão e o árbitro, Mario Yamazaki, interrompeu o combate antes mesmo do americano bater em desistência. No final, Kevin Lee saiu
com a vitória e deu a última risada. Número 3, Conor McGregor contra Nate Diaz. O clima entre Conor McGregor e Nate Diaz permaneceu tenso antes, durante e depois das duas lutas, mas acho que somente na revanche as coisas atingiram outro patamar. E durante uma coletiva de imprensa para o UFC 202, percebam que a maioria das brigas dessa lista aconteceram numa coletiva de imprensa, até porque é para isso que elas servem. Ninguém quer passar uma hora ouvindo perguntas genéricas de jornalista genérico. A gente quer ver o caos sendo instaurado, e foi o que aconteceu. Depois que o McGregor chegou atrasado para a coletiva, o Nate Diaz ficou puto da vida e disse que ia embora. Os dois começaram a trocar provocações à distância, até que o Diaz pegou uma garrafa d'água e arremessou no McGregor. Como retaliação, o irlandês pegou latas de Monster e tacou no Diaz e em sua equipe, dando início à famosa guerra das latinhas que o seu professor de história vai ensinar no ensino médio. Ele também vai ensinar que, assim como em todas as guerras, são os inocentes que sofreram mais, porque os jornalistas que estavam ali no meio do tiroteio acabaram sendo atingidos por essas latinhas. Detalhe, lata de Monster tem 500 ml e eram latas cheias, então isso aí machuca. Inclusive, é por causa desse episódio que, durante coletivas de imprensa hoje em dia, as latas de Monster são vazias para manter a paz e a justiça na galáxia sem ter que perder o patrocínio. Número 2, equipe Khabib contra equipe McGregor. Todo mundo já tinha percebido que as provocações entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor estavam atingindo um tom muito sombrio, mas a gente não sabia até que ponto essa rixa ia alcançar. O irlandês passou meses ofendendo Khabib de todas as formas possíveis, xingando sua família, religião, país e até acusando seu pai de se associar com terroristas. E aí, durante o combate no UFC 229, o Khabib tava espumando de raiva, literalmente gritando na cara do McGregor enquanto espancava o seu rosto. E aí, depois de finalizar o ex-duplo campeão do UFC, o Khabib não parecia satisfeito e foi atrás da equipe do irlandês. Isso resultou em uma briga generalizada nunca antes vista na história da organização. Depois, a equipe do russo ainda entrou no octógono e partiu pra cima do McGregor. Depois controlaram a situação e ambos foram pro vestiário e acabaram recebendo suspensões e multas. Khabib foi suspenso por 9 meses e Conor foi suspenso por 6 meses. E número 1, Wanderlei Silva contra Chael Sonnen, também conhecido como One Now, ou também popularmente conhecida como I Can't Let You Get Close. One Now, please stop. I can't let you get close. Aqui, pessoal, é ouro. Isso aqui é absolute MMA. A briga mais incrível e famosa do esporte. Wanderlei Silva e Chael Sonnen no TUF Brasil 3. Por sinal, esse episódio tá lá no Fight Pass, quem quiser assistir. Vamos lá, os dois estavam esperando o início da pesagem, tanto o Sonnen como o Wanderlei eram técnicos, cada um de sua equipe no TUF Brasil. E aí o Wanderlei começou a ir pra cima do Sonnen, dizendo, a luta tá chegando, não sei o quê. E aí o clima foi esquentando, porque o Wanderlei foi chegando mais perto, foi xingando o americano, provocando. E o Sonnen, que podia estar tomando uma xícara de chá naquele momento de tão calmo, parecia um monge tomando sopa, ele simplesmente perguntou, tá, quando é que vai ser a luta? Aí o Wanderlei, puto da vida, falou, vai ser aqui e agora. E os dois partiram pra cima um do outro, começou a briga no meio do TUF. As duas equipes inteiras tiveram que aparecer pra separar os dois, inclusive outras pessoas bateram no Sonnen também, e o único defeito é que a gente teve que esperar 4 anos pra isso acontecer. 4 anos pra isso acontecer. 4 anos pra luta acontecer. Finalmente a luta aconteceu no Bellator e o Sonnen dominou o Wanderlei a luta inteira, vencendo por pontos na decisão dos juízes. Em resumo, mais um caso onde a briga foi melhor do que a luta. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.